Agora eu tô deixando minhas aulas no modo público no canal da escola. Amanhã vai abrir. Eu programei para deixar amanhã. Daí quem não conseguir acessar link pelo positivão da videoaula, pode tentar procurar lá. Sempre coloco no título a turma, o professor e o assunto. Daí vocês podem encontrar lá, ok? Então vamos ao que interessa. Vamos revisar o assunto que a gente trabalhou na última aula, que foi sobre a a parte do espaço rural, certo? Lembram? Foi espaço rural brasileiro ou foi espaço urbano? Vamos ver quem está atento aí. Espaço urbano. Foi espaço urbano? Tem certeza, Bruno? Não. Não? Não mesmo, né? Não, na verdade, o espaço rural vai começar agora, essa semana. O que vocês estavam estudando era a parte de climas, vegetação, geologia, lembra? Era a parte natural do Brasil. Então vamos a dúvidas. Todo mundo fez a apostila lá. Eu passei na videoaula a correção. Então tá. Então antes de começar a videoaula de amanhã, que vocês vão assistir lá na atividade, eu fiz a correção lá, ok? Mas então eu queria que vocês tirassem as dúvidas ali. É isso mesmo, página 20 e 21. Eu sei que teve gente que me perguntou, tinha uma questão difícil lá. Acho que foi o Gilson, né? Que me perguntou lá que não estava entendendo como é que fazia uma questão. Ela é bem complexa, bem. Ela tinha que fazer uma A relação. questão número 6. Isso, a questão Sim, 6. todo mundo teve dúvida nessa questão. Então, por que que ninguém me perguntou? Ninguém não, só uma pessoa foi no positivo mandar mensagem lá. Foi só o Gilson. Lembrando que eu tô sempre online ali, gente. É só mandar que eu respondo, tá? Não tenho medo de fazer. Ah, vou fazer de qualquer jeito também. Não. Você tem que entender como é que faz. Tem que saber como é que você pode responder. Ok? Mas vamos passar por ela. Deixa eu entrar lá. Transmitir a tela aqui. Tela ou janela? Janela ou tela? Compartilhar tela. Ô, professor, Oi, sobre essa questão, sabe o Carlos? sei. Ele colocou essa pergunta no Braille para responder. Aonde? No Braille. Braille? O que é isso? Braille. Como é que eu posso explicar? Tipo um Oh, aplicativo. É um site de site de pergunta e pergunta. resposta. Isso, ele colocou essa pergunta no Braille. Não, você não precisa colocar em. Isso aí vocês têm capacidade de conseguir mais. Não é fácil. Vou passar por ela, falar para vocês por que é mais difícil. Ok? Bom, vamos lá então no sétimo ano. Estão vendo a minha tela aí? Eu tô vendo. Certo. Deixa eu ver lá a questão. Avaliação, livros. Aqui. Das outras não tiveram dificuldades, né? Mais tranquilo, mais fácil, né? Tem alguém querendo entrar na reunião, peraí. Lali. Bora lá. Pergunta número 39. Não, número 6, né? Eu não tô achando aqui. Tem que chegar lá, na página 20. E tem alguém querendo entrar na reunião, deixa eu ver. Carolina. Vamos lá, página 20. 21. Página 20. Aqui. Questão 6. Qual a relação que existe entre o tamanho do território brasileiro, a quantidade de pessoas
e a disponibilidade de recursos hídricos. Até assim, as respostas que tem da apostila, desculpa aí, tá uma alergia aqui. As respostas que tem da apostila, elas são até bem complexas também, né? Por exemplo, olha aqui, ó. O Brasil tem grande disponibilidade hídrica, concentrando entre 12% e 16% das águas doces do planeta Terra. Então, isso está falando de uma relação de território e quantidade de águas. Mas a distribuição é desigual em relação à densidade populacional. Um exemplo disso é a região amazônica, pouco povoada, concentra 68% de toda a vazão média das águas brasileiras. As regiões sul e sudeste têm recursos hídricos abundantes, porém o alto grau de urbanização, a grande densidade populacional e o consumo causam a escassez desses recursos em algumas situações. Isso evidencia que há desproporcionalidade entre a disponibilidade hídrica, a distribuição da população e as demandas per capita. Você vê que é uma resposta assim bem complexa, assim, né? Bem assim elaborada. Mas como que vocês podem falar, escrever mais simples assim? É mais ou menos assim, ó. O Brasil, nossa, tem gente entrando aqui. Deixa eu clicar. Gente, para quem chegou agora, estou falando sobre a questão 6 da apostila, da página 21, ok? Então, assim, ó, a relação entre tamanho do território brasileiro, quantidade de pessoas e a disponibilidade de recursos hídricos. Então, primeiro, tamanho do território brasileiro. O Brasil é um país com dimensões continentais, tá? É um país que tem um território muito amplo, por isso ele tem muitas áreas de drenagem, ele tem muitas bacias hidrográficas. Disponibilidade de água, a disponibilidade de água é muito grande. Qual a relação disso com a quantidade de pessoas e a disponibilidade dessas águas? Aí foi como comentou ali. Por mais que o Brasil seja um país muito amplo e que tenha uma quantidade muito grande de recursos hídricos, ele não é distribuído de uma forma proporcional. Como foi falado também ali, na região amazônica tem mais da metade, 68% dos recursos hídricos, da disponibilidade de água está na região amazônica. O restante está mais espalhado pelo país. E aí o que acontece? Em áreas que tem mais disponibilidade de água, tem menos pessoas. Ou seja, a concentração de pessoas é menor. E aí pode acontecer o quê? De que ali não, digamos assim, não falte água, né? Não falte recurso hídrico. Já em áreas que são mais povoadas, que tem maior quantidade de pessoas, pode acontecer a falta desse recurso hídrico devido ao número grande de pessoas que tem na região, ou no caso do estado. Isso que é importante entender. Então, qual a relação entre a população, recursos hídricos e o território brasileiro? É essa desproporcionalidade, entendeu? Tem áreas que são pouco povoadas, mas tem muita água. Tem áreas que são densamente povoadas, mas a água não dá conta de servir todo mundo, principalmente em São Paulo. Acontece muitas vezes em São Paulo, ali na região metropolitana de São Paulo, de capital, que falta água porque o reservatório que armazena água para a cidade, ele fica mais seco devido à falta de chuvas mesmo, certo? Então eles vão ter que abrir outras possibilidades para retirar essa água para chegar até a cidade, ok? Alguém ficou ainda com alguma dúvida nessa questão específica? Oi? Alguém fala? Não, Conseguiu entender certinho, Gilson, que você que perguntou lá? eu consegui. Ah, então, ok. Então, vamos lá. Mais alguma dúvida, gente, nas questões? Tinham, por exemplo, a questão. Vamos começar da 1 ali, vou falar um pouco sobre ela.
questão 1 era bem teórica, assim, ó, o que é relevo e qual ramo da geografia ele estuda. É bem simples, relevo é a forma da superfície terrestre, a parte terrestre mesmo, que mostra as diferentes elevações ou formações da superfície da Terra. E qual o ramo que estuda? A geomorfologia. A geomorfologia, que é o ramo que estuda a parte de relevos da Terra. Ok? Próxima pergunta. Não tem? Não tem? Não tem? Vamos lá. Questão 2. O que é intemperismo e como ele altera o relevo? Ah, isso é fácil, né, gente? Intemperismo a gente estuda desde o ano passado. São as ações da natureza sobre as rochas e o solo e que geram mudanças, alterações, decomposição, geralmente causadas pela chuva, vento e pelos seres vivos, ok? Não tem muita dificuldade nisso não. Mas vamos lá, estou aberto às perguntas. Vocês que têm que tirar as suas dúvidas aí comigo. Ô, Vai, professor, vou te fazer uma pergunta, não tá fazendo, né? Vai ter fala. quiz? Vai ter quiz? Não sei se vai ter quiz. Vamos ver. É igual eu sempre falo. O importante é vocês, primeiro, sanar todas as dúvidas em relação às atividades. E aí depois eu trago o quiz para fazer, digamos assim, uma revisão. É legal. Vamos lá. Só para comentar agora sobre a próxima atividade. Amanhã vai ser liberada, então, a nova atividade, que vai já começar a entrar na parte do espaço rural brasileiro, ok? A atividade vai ser também direcionada pela apostila, mas é importante que vocês assistam a videoaula que eu gravei. Vai estar disponível no link e também no canal da escola, no canal do YouTube da escola, Elvira Sardá. E aí vocês comecem a realizar as atividades e sempre quando tiver dúvida, manda lá no positivo, ok? O assunto é sobre espaço rural brasileiro. Por que que a gente vai estudar o espaço rural? A sequência de estudo é assim: Brasil, território, Brasil, formação, território, população, regionalização, e depois começa a fazer uns estudos mais específicos. O espaço rural, o espaço urbano, a parte de atividades econômicas, ok? E aí depois a gente estuda aquela parte de regiões do Brasil. As principais regiões. Aí vai ser localizado, tipo região sul, região norte, centro-oeste. A gente tem que estudar daí exatamente por região, ok? E agora vai lá uma primeira pergunta. Aliás, alguma dúvida? Vocês me façam pergunta. Temos 19 pessoas. Oh, vocês estavam vendo minha tela, não pode agora que eu vou fazer perguntas da tela. Vamos lá. Brasil. Vocês têm curiosidade sobre o Brasil ou não? Tipo assim, por que que se chama-se Brasil? Por que que o Brasil Por não causa é... dos portugueses que falaram brasileiro. Esse Bruno é doido. Ai, Bruno, você traz cada uma para alegrar a nossa... Primeiro eles falavam portugueses, né? Português falava português. Falaram alemão, tá ligado? Bom, mas é legal, olha só. Eu uma vez fiz um estudo sobre o Brasil e inicialmente alguns referiam-se ao Brasil como a terra
Brasilis, né? Se vocês nunca ouviram falar da terra Brasilis, digamos assim que o Brasilis representa brasa, né? Agora, por quê? Porque aí eles referiam-se ao pau-brasil, que tinha uma coloração vermelha, e aí eles lembravam a terra do pau-brasil. E aí ficou, vamos lá, vamos para a colônia da terra do pau-brasil, terra do pau-brasil. E aí foi ficando, eles falaram assim, vamos para Brasil, que era a colônia portuguesa. Mas vamos então à pergunta sobre isso. Quando a gente estuda sobre o nosso território brasileiro, nós precisamos diferenciar partes do Brasil, ok? Quando nós separamos partes do Brasil para estudar, como se chama isso? De separação de partes do Brasil para estudar. Regiões. Será? Será regiões? Só um escreveu ali por enquanto. Estados, partes do Brasil, estudar por partes. Será que nós vamos estudar estado por estado, quero dizer? Região, exatamente. Acertou, região. Porque assim, o Vini até colocou ali, ó, estados. Mas por que nós não estudamos estado por estado? Porque daí fica muito complexo, muito particular. A gente tem que estudar um pouco mais geral. Por mais que a região já não é tão geral, mas é mais fácil da gente estudar, é mais fácil da gente entender. Não adianta eu pegar e estudar lá, vou estudar sobre o estado de Alagoas. Tá, legal, mas é mais específico, entendeu? É só se eu estiver fazendo algum trabalho de pesquisa, certo? É bacana. Agora, a gente vai estudar, por exemplo, podemos estudar Santa Catarina. Eu vou tentar, na apostila, por mais que não tenha um estudo sobre Santa Catarina, eu vou tentar e vou conseguir fazer isso com vocês. Eu quero estudar o nosso estado. Nós vamos estudar as regiões e depois o nosso estado, porque é muito importante conhecer o nosso território, tanto a parte natural quanto política, socioeconômica. Vamos lá, segunda pergunta para este quiz. Vocês sabem que existe na bandeira do Brasil existem alguns símbolos, certo? Na bandeira do Brasil. Você conhece as duas estrelas que tem, as maiores estrelas que tem na bandeira do Brasil? Aliás, as maiores não, a maior estrela que fica isolada ali. Sabe o que representa? Quem sabe? O que representa aquela estrela que está isolada ali na bandeira do Brasil? Não vale perguntar, hein? Tem que afirmar. É a capital do Brasil. Não, eu também, quando eu estudava, eu pensava que era, mas não é. Vamos ver, pesquisa no Google aí, rapidinho. O que representa a estrela que está isolada ali, na parte de cima da bandeira. Vamos ver quem vai acertar primeiro. Amazonas? Não. Não é o maior estado, ela representa outra coisa. O país todo? Carol, não. Distrito Federal? Não, também não. Alvine acertou. Pará. Exatamente, Vini. Estado do Pará. Então a estrela maior que tem ali representa o estado do O Pará. Google não chutou em nata. Oi? O Google não chutou em nata, professor. Não ajudou em nada? Então vamos lá, agora vai começar uma outra pergunta. Aí eu vou dar alternativas, ok? Daí você vai responder assim, ó, letra A, B, C ou D. Então vamos lá. Talvez você já tenha. Oi? Eu sei que não tem nada a ver com geografia, mas foi pergunta sobre animais. Não, animais? É, Ainda não.
Porque Ah. a gente até pode estudar um pouquinho sobre animais, só que direcionado para a região, tá? Mas eu vou fazer perguntas aleatórias do Brasil aqui, então, ok? Quem sabe aparecer uma de animais? Vamos lá. Pergunta: qual foi o primeiro nome do Brasil? Alternativas: letra A, Brasil com Z. Letra B, Terra de Santa Cruz. Letra C, Terra de Vera Cruz. Letra D, Ilha de Vera Cruz. Brasil, Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, Ilha de Vera Cruz. Teve gente que colocou C, D, D, B, B. Vamos ver. D, D, B. Ilha de Vera Cruz, não sei a letra. Acertou. Quem colocou então a letra D foi a Ilha de Vera Cruz. A maioria ali, acho que foi a letra D. Ilha de Vera Cruz. Então eles... Só um minutinho que tá um barulhinho ali Bombeiro. da panela de pressão. A panela de pressão tá dando um BO ali. Ô, professor, uma vez a panela de pressão aqui em casa estourou. Ô, Gilson, tá todo mundo, tipo, tá todo mundo vendo tua câmera, eu acho. Tipo, tu ficou o foco, né? Eu acho que sim, né? Isso. Não deixa. Opa, voltei. Desculpa aí, gente, problemas técnicos. Isso acontece em todas as casas, porque nós estamos em home office hoje em dia. Mas vamos lá. Segunda pergunta. Essa é fácil, essa eu não vou dar nem alternativa, hein? Essa é muito fácil. Qual é a moeda que circula no país hoje? Moeda do Brasil, o nome da moeda. Ó, Moeda primeiro, brasileira. real. Quem acertou ali primeiro foi o Otávio. Janaína, Otávio. É. Tudo bem. Já só nem O que que o Bruno falou, moeda brasileira ali? moeda brasileira. Tá certo, Ah, não é? mas é o Moeda nome, brasileira? tem que ser o nome da Então, moeda. então moeda brasileira. Vamos Não, lá. bom, tá. Questão 3, hein? Essa não é muito difícil, não. É muito fácil, inclusive. Qual é o nome? Tem que ser o nome completo, tá? Quero que escreva aí o nome completo do atual presidente do Brasil. Nome completo, vamos ver quem acerta. O Rian acertou primeiro. Jair Messias Bolsonaro. Acertou o Rian, depois o Vinícius em segundo. Jair Messias Bolsonaro. Acertou. Vamos para a próxima. Questão 4, hein? Vamos lá. Quem foi o primeiro presidente da República? Vixe, essa tem que ser no Google, quem não sabe, hein? Valendo. Primeiro presidente da República. Querem alternativas? Vai alternativa.
Dom Pedro II, Dom Pedro I, Marechal Deodoro da Fonseca, Neymar. Neymar essa foi boa, cara. C. Primeira Carolina. Carolina acho que acertou. Manuel Teodoro. Marechal. Aqui tava Marechal Manuel. Manuel. É, Marechal. É que ele é Marechal. Ele era do Exército Brasileiro. Marechal Deodoro da Fonseca. Teve gente que escreveu Neymar, cara. É o Neymar, professor. Pois Ah, é. Também acho que o Neymar. Foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Foi o primeiro presidente da República quando foi proclamada a República, certo? Boa pergunta. Qual foi o ano da proclamação da República no Brasil? Valendo? Ano da proclamação da República no Brasil. 1889. Ó, o Otávio tá rápido, hein, Otávio? Foi primeiro, depois... Ô, professor, eu Oi. não pesquisei porque eu tô vendo aquela novela da Globo e fala. Daí eu me lembrei. É, Aquela. algumas minisséries que passam são até boas para entender o contexto histórico. Claro que elas não é real, é toda uma dramatização. Mas Novo Mundo. tem coisas que a gente aprende, às vezes, até nas novelas, nas séries, nos filmes, né? Vamos lá, próxima. Agora eu vou falar e vamos ver quem vai acertar. Qual desses presidentes já sofreu impeachment no Brasil? Vamos lá. Primeiro, José Sarney, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Michel Temer. Coloca o nome deles aí. Qual foi? Sarney, Eu falei Dilma primeiro. Dilma, Jair ou Temer? Temer. Temer. Temer se safou, na verdade. Lula, alguém escreveu Lula, cara. Quem escreveu Lula? Nem falei o Lula. Quem acertou primeiro ali Oh, foi. Lula, Quem acertou coração primeiro foi o valente. Pinho. Quem é Pinho? Eu, caralho. E Então, eu como segundo. Ah, é o Felipe, né? Ele sim, que é que é acertou. Pinho de Filipinho, eu mudei. Ah, tá. Muito bem, então você acertou, Felipe. Ó, conseguiu, lembra? Você não acertava, não conseguia digitar rápido, acertou. A Dilma foi a que sofreu o impeachment. Mas, oi, Mas, oi. Quem tá acertei, tá tio? Não falei tio. Ó, agora sim, ó. Vamos ver quem acerta essa. Quantos estados tem no Brasil? No total, quantos estados tem no Brasil? Vinte e sete, 26, 27, 26, O professor deu uma olhada e colocou 28. 666. Nossa. 27, 26. Quem colocou 27 aí? Quantos estados tem no Brasil? É 26 mais o Distrito Federal, certo? Então dá 27. Acertei! Muito bem. Próxima questão para o quiz. Agora eu vou falar assim, vamos ver se vocês vão saber algumas capitais, hein, do Brasil, dos estados do Brasil. Eu vou falar os estados, ok? E aí vocês têm que falar na ordem correta. Quais são as capitais dos seguintes estados? Paraná, Goiás, Rio Grande do Norte. Vamos lá. Paraná, Goiás, Rio Grande do Norte. Capitais de Paraná, Goiás e Rio Grande do Norte. Vamos ver quem vai acertar primeiro. O professor, repete aí. Oi? Ah, já foi ali. Repete. Capitais do Paraná, Goiás e Rio Grande do Norte. Já acertaram ali já.
que acertaram, ó. Curitiba, Eu não Goiânia tinha ouvido o último. e Natal. Não tinha ouvido? Deu, vamos lá. Acre é do Rio Grande. É, Acre é do Rio Branco, né? Rio Branco e do Acre. Pô, mas é que É. não é estado. Próxima das capitais, então. Vamos ver quem acerta rápido aí. Quais são as capitais dos estados de Santa Catarina, Amazonas e Mato Grosso do Sul? Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso do Sul. Vamos ver. Ó, tem gente que tá rápido ali na digitação. O Florianópolis. problema não é na agitação, é no copia e cola. Quando alguém vai ali, já escreve, já copia e cola. É, na verdade é isso, né? Muito bem. Ou alguns já estão vendo o mapa ali, é mais fácil no mapa também, né? Mais rápido. Vamos lá, próximo. O próximo, né? Vamos ver. Presta atenção nessa pergunta, hein? A gente estudou um pouco sobre população, falamos de povo populoso, povoado, território. Vamos lá. Qual é o maior estado brasileiro em território? Valendo. Já digitaram? Caramba, que rápido, meu. Amazonas. Amazonas, Amazonas. Muito rápido. O Vinícius foi rápido, foi o primeiro, né? É, foi Vinícius. Segundo foi Lali. Quem é Lali mesmo? Amazônia, Amazônia, Amazonas não. Amazônia não é estado, cuidado. Tá, Amazonas é o estado. Amazônia é região ali que engloba a floresta ali. Qual é o maior... Peraí, deixa eu mudar a pergunta. Qual é o estado mais populoso do Brasil? Mais populoso. São Paulo. Isso mesmo, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Ok. Vamos para a próxima. Vamos ver agora por que o Brasil recebe esse nome. Por que o Brasil recebe esse nome? Querem as alternativas? Não, eu já falei hoje, não precisa de alternativas. Por que o Brasil recebe esse nome? Não sei. Por causa do pau-brasil, isso mesmo. O Vinícius acertou de novo ali. Não, acho que foi antes a Lívia, né? Olha lá, a Lívia escreveu lá em cima, ó. Pau-brasil. Verdade, a Lívia foi mais rápida dessa vez. Por causa do pau-brasil, isso mesmo. Próxima pergunta. Qual é... Ó, presta atenção. Qual que é a questão correta agora, tá? Questão certa. Eu vou falar as alternativas, aí você vai colocar A, B, C ou D, ok? Qual que é a correta? Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraná. A. Agora B. Rio de Janeiro é o maior estado do Brasil. C. Mato Grosso faz fronteira com São Paulo. E D. Porto Velho é a capital do Rio Grande do Sul. Qual é o correto? Alguns colocaram A, B. Nossa, teve gente que escreveu um monte de letra. Foi o Suriberg que escreveu isso, fazendo palhaçada aí. Não adianta chutar a sua BR, Bruno. Pior que ele chutou certo. A primeira ele acertou. Letra A. Não, professor, ele escreveu todas as opções. Mas antes ele escreveu a letra A sozinho ali no chat. Se você olhar, Sim. ó, se fosse valendo, ele ganhou. Ah, eu tô ganhei. Eu também acertei.
Tá, mas foi no chute, mas acertou, né? É por causa que eu tinha sequência, né? A, B, C, D, Mato E. Grosso do Sul faz fronteira com o Paraná. Certo. Próximo. Então eu falei primeiro. É. Não, quando o professor É, falou A, eu já te chutei A. Não, quando o professor tá falando que vai ter a C, a B, a C e a D, eu já tava escrevendo. Então, quem acertou, né? vamos Ui, lá agora. Em termos de território do mundo, o Brasil está em qual posição? Quinto? Nossa, como que é rápido, gente? Olha. Quinto, quarto, quinto lugar. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Ele possui mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, considerado um país continental, né? Como se fosse um continente mesmo. Próxima. O louco, meu. Vamos ver. Ô, louqueira, meu. De acordo com o IBGE, quantas regiões tem o Brasil? Cinco, 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 cinco. Nossa, quem foi primeiro? Não dá nem para ver ali. Deixa eu ver. Foi o Vinícius. De novo? Foi o Vinícius 13. Vinícius tá rápido, hein? Agora, próxima. Quem aí conhece aí o Vinícius 13? Ok, agora vamos lá. Quantos estados possui a região Nordeste? Vamos ver quem acerta essa. Quantos estados tem a região Nordeste? O Rian acertou. O Rian foi o primeiro, colocou 9. Aí eu ia chutar 9. Não. O Rian acertou 9. Estão ouvindo a quebradeira aí? Enquanto não acaba essa obra aqui, eu não descanso. Vamos lá, agora vai ter que ser na sequência, hein? Eu quero que vocês escrevam aí, citem os 5. Eu quero que vocês citem, 5 estados da região norte. Vamos lá. 5 estados da região norte. Cinco estados da região norte. Vinícius está correto. Rian, deixa eu ver se está certo. Correto, Rian. Gilson, correto também. Mais alguém? O Lucas falou só um. Depois ele falou certo. Eu que li só um. Tem 5. Pará, Amazonas, Acre, Roraima. Isso. É isso aí. Palmas? Quem colocou Palmas ali? Otávio? Não, Palmas não. Palmas é capital. É a capital do Tocantins. Palmas. Palmas também é a praia de Governador Celso Ramos, um bairro ali. Quem não sabia, aprendeu hoje. Palmas é a capital do Tocantins. Muito bem. Vamos para a próxima. Qual vocês acham que é a região mais rica do país? Vamos lá. A região mais rica do país. O Rian colocou primeiro ali Sudeste. Alguém colocou São Paulo, mas é região. Não Ah, região, né? Região, né? região, não estado. É. Região Sudeste, muito bem. Sudeste considerada a região mais rica devido à sua grande produção. Próxima pergunta, vamos lá. Não, capital, não quero não. Aqui também não.
Vamos ver essa, hein? Em que dia e ano o Brasil foi descoberto? Entre aspas, né? Em que dia e ano o Brasil foi descoberto? Vamos ver. Mil quinhentos e vinte. Não. 15 de fevereiro? Não. Não. 21 de abril de 1500. Acertou. Não, 21 não. É 22. Eu Foi, errei o Vi- só por número, cara. foi, foi o Vinícius que acertou, olha. 22 de abril de 1500. Teve um que errou por um dia, 21 de abril ali, ó. Foi quem mesmo? É 22 de abril. Muito bem. 22 de abril de 1500. Agora essa é uma questão legal para a gente entender. Eu vou falar as alternativas. Por onde Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? Santos, São Paulo, Porto da Descoberta, Sergipe, Guaratuba, Paraná, Porto Seguro, Bahia. A, B, C ou D? Oi, A, B, C ou D? A gente colocou Santos, B, D, 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 Bahia, 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 Bahia. Letra D, muito bem. Porto Seguro. O Brasil foi descoberto, entre aspas, né? A gente fala, foi invadido, na verdade, ali em Porto Seguro, na Bahia. Vamos lá para a última pergunta. Não, dá para fazer mais duas até. Certo. Mais três, professor, mais três. Certo. Qual é o relevo predominante na região amazônica? Relevo predominante na região amazônica. O Vinícius colocou planície. Carolina colocou planalto. Mais um, Lucas planície, outro planalto, outro planície, outro planalto. Na região amazônica, então, predominam área de planície. Na verdade, é planície e depressão, tá? Planalto tem poucos na região amazônica. Ok? E na região sul do Brasil, predominam qual tipo de relevo? Região sul do Brasil. Planalto, planaltos, 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 planaltos. Muito bem. Otávio, Planalto? Planalto. Foi mal, digitei rápido. Muita serra, tem muita serra. Isso, e a serra faz parte do Planalto. Muito bem. Próxima pergunta. Qual é a placa tectônica que o Brasil se localiza? Qual é o nome da placa tectônica que o Brasil se localiza? Sim, Ana, para fazer trilha, sim, que eu deixei lá aberto. Cara, professor, agora eu não entendi. Eu nem Tá sei. botando Eu Sul-Americana. qualquer número. Eu não sei se é pra botar o nome da placa ou onde que ela Sul-Americana. fica. Isso, Tá, então. Sul-Americana. Acertaram ali, ó. A placa de Nazca, Olivia, é aquela que fica no Pacífico ali, ao lado da Sul-Americana, que ela se encontra com a Sul-Americana. A placa de Nazca não é do Brasil. O Brasil está na Sul-Americana. Boa, outra pergunta sobre isso, das placas tectônicas ali. Por que o Brasil não possui dobramentos modernos? Que são O que é um aquelas, dobramento moderno? são aquelas Eu esqueci. cadeias de montanhas mais recentes. Vamos ver quem vai escrever primeiro. Por que o Brasil não possui dobramentos modernos? Porque ele está no meio de uma placa tectônica. Porque ele não tem terremotos, está no centro da placa. Porque, Ana, porque não está na borda de uma placa tectônica. Ó, legal. 3 perguntas, 3 respostas que se completam. As 3 ali primeiras. Três perguntas. 3 respostas, desculpa.
Uma pergunta e 3 respostas que se completam. Por que ele está no meio de uma placa? Porque não tem terremoto, está no centro da placa? Ou porque não está numa borda de placas tectônicas? Isso mesmo. Sabia que tem gente no ensino médio que eu já dei aula e não sabe disso? Eu pergunto só por eles perguntam, "Ô, professor, por que que no Brasil não tem terremoto?" Se você chegar no ensino médio e perguntar para o professor de geografia assim, por que que no Brasil não tem terremoto, você tem que falar assim, puxa, não estudei bem o 7º ano, hein? Nem o 6º. Tem que lembrar, o Brasil não tem as placas, não tem os terremotos, não tem. Eu acho que eu já aprendi isso no quinto. Nossa, que susto, cara, que barulho. Fiquei surdo aqui com fone de ouvido. Não tem terremotos porque ele está no meio da placa tectônica. É isso aí. Beleza? Valeu, turma. É isso aí. Eu acho que acabamos a aula. Se alguém Tá, tem alguma professor. dúvida da atividade lá, eu vi que a Ana Não. perguntou se é para fazer a trilha. Pode fazer a trilha sim. Se estiver aberto lá, pode. Trilha Valeu, sonora? pessoal. E Tchau é pra obrigatório vocês. fazer trilha? É, obrigatório não, assim, não vai valer nota. Eu deixei lá, É, algumas eu deixei vai ser bom fazer, né? como, Porque. Eu vou como deixar o estudo, né? professor falar. O professor é bom fazer, né? Porque depois eu voltar às aulas, né? Não vai. Aí vai ter que fazer, né? Depois. Isso. Quanto mais, melhor. Eu só não fiz Valeu? metade. Tipo assim, Tchau dois, pra eu fiz todo mundo, metade, então. metade eu não fiz. Tchau, Depois eu professor. Tchau, professor. Tchau. 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 Que vem. Tchau. Tchau, Talvez, professor. talvez a Falou. aula de vocês seja Tchau, sexta-feira, hein? Tchau, tchau, É, tchau, tchau. professor. Tchau. essa semana vai ser sexta-feira e hoje, porque não teve na sexta-feira passada, né? Sim, foi só um complemento aí, para não ficar Ó, sem aula. agora o meu clone vai se desfazer. O clone saiu. Tchau. Tchau. Interromper gravação.